Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um Mercado Informal, um programa que vem todas as quartas-feiras às 17h30 falar um pouquinho sobre o nosso ambiente econômico, político, cultural e, de certa forma, temos um viés mais econômico nesse programa, afinal de contas, gostaríamos de falar das coisas pertinentes ao mercado. E quando a gente fala de mercado e ânimos acirrados nos mercados nacionais hoje em dia, não tem como fugir do eixo político. Eixo político que encontra aí uma situação ímpar neste momento do ano, quando iniciam-se as campanhas políticas para prefeitos e vereadores no âmbito municipal. Hoje trouxemos aqui para conversar conosco os coordenadores de partidos políticos, o primeiro deles o Matheus Carlos e o Hugo Abud, lá de Taboão da Serra, o Matheus aqui de Ribeirão Preto. Ambos, cada um no seu partido, coordenam campanhas específicas e serviços específicos dentro dos seus partidos. E nós vamos falar um pouquinho sobre como eles têm visto essa movimentação política, como eles têm visto a polaridade que tomou aí, a polarização que foi tomado o nosso cenário político. E junto comigo hoje, conversando com esses nossos dois ilustres convidados, teremos, como sempre, o professor Marcelo Bufa, nosso especialista em política, e a professora Beatriz Celan, nossa especialista em economia. Muito bem, eu queria primeiro que os nossos convidados de hoje se apresentassem. Vou começar pelo Matheus, né? O Matheus, que eu já conheço há muitos anos, se bobear, Abud, eu conheço o Matheus há mais tempo que você, cara, olha só que coisa louca. O Matheus, a gente se encontrou desde 2003 aqui por Ribeirão Preto, mudou bastante, a fisionomia dele mudou bastante também, ele era um rapaz jovem, alegre, agora continua alegre, mas não tão jovem mais, já não tem toda aquela vigorosidade dos cabelos, como o meu aqui também foi embora. O Abud eu já conheci careca, impressionante. Mas, Matheus, conta pra gente um pouquinho do que você faz. Tudo bem, Christian? Tudo bem, Hugo, Marcelo, Bia? Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, principalmente se tratando de uma instituição de educação, um programa de uma instituição de educação. É realmente uma honra ter sido convidado. Uma instituição que a gente tem alguns amigos, inclusive, né, Christian, o Ricardo Donegá, que é coordenador aí. Eu tenho uma amiga que é aluna também. A Larissa Tassim, então realmente é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir aí com o debate e com a sociedade em geral, tá? Bom, eu na verdade sou funcionário da USP, na maior parte do tempo, né, mas devido aos últimos acontecimentos da nossa sociedade aí nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, eu só posso criticar se eu fizer alguma coisa. Então, eu resolvi me filiar a um partido político, me filiei à Rede Sustentabilidade e fui convidado para assumir um cargo na executiva municipal, o cargo de coordenador executivo, que basicamente organiza as reuniões, organiza a burocracia, dá o suporte à nossa porta-voz, a Sônia Borges, que é como se fosse o presidente do partido, né? E eu estou há pouco tempo, faz mais ou menos uns 2 anos que eu estou atuando no partido e na política mais diretamente, com o objetivo de contribuir com o partido, porque para mim não se faz política, e principalmente é a melhor maneira de se fazer alguma coisa de útil para o país, né, para a sociedade, e para aprender também, para quem sabe um dia atuar mais efetivamente, né, na política como talvez candidato. Eu não sei, eu ainda não tenho certeza se eu pretendo ou não, e acho que são mais ou menos essas. Eu sou formado em Ciências Contábeis, né, pela Universidade de São Paulo também, né, apesar de não atuar na área, e tenho muito interesse, gosto muito de economia, sociologia, filosofia também eu gosto bastante e tento contribuir na medida do possível com esses conhecimentos. Obrigado. Muito bem. O Matheus também trabalhou comigo na Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que inclusive é lá no Taboão da Serra, na terra do senhor Hugo Abud. O Abud eu também conheci na Universidade de São Paulo, fizemos uma graduação lá juntos. Abud, conta um pouquinho para a gente o que você anda fazendo por aí. Eu esqueci de falar o partido do Matheus, é a Rede de Sustentabilidade.
né? E o Abud, obviamente, como vocês estão vendo aí atrás dele, é do PMN. Abud, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória aí nesse meio. Bom, boa tarde a todos, Matheus, Bia, Marcelo. Christian, obrigado pelo convite de participar. É um prazer, um reencontro nosso, depois de 10 anos de formado, acho que quase 12 anos, sei lá. A conta eu já até perdi, né? Que a gente nem lembra das contas, a idade vai passando, a gente nem lembra das contas. Então nem faço mais elas, né? E também uns quilos a menos também, né? Porque quando o Cristian me conheceu, eu tinha 80 quilos a mais. Então a vida vai dando voltas e a gente vai aprendendo com as coisas. Bom, de carreira eu sou bibliotecário da prefeitura, da Gibiteca do Centro Cultural São Paulo, ali na Vergueiro, então acho que vocês devem conhecer lá. Quem conhece aqui São Paulo, os cartões postais da cidade. E, assim, o Christian me conhece há muito tempo. Ele sabe que eu sempre fui ativamente político, né? Sempre trabalhei, sempre fui do DCE, fui da chapa do DCE. Também carreguei a estrela vermelha no peito do PT por um tempo. Fui o último membro filiado do PT dentro do DCE da USP. Isso eu sempre falo, porque as pessoas me rechaçavam lá dentro, né? O DCE era bastante politicamente voltado para o PSOL, era uma galera muito mais esquerda, que eu chamava dos pablistas, enfim. Mas que não vamos entrar aqui no caso da discussão. Mas aprendi muito, né? Ao longo da vida, ao longo da minha trajetória, principalmente estudantil, a conhecer um pouco, a ter essa noção política das coisas, né? E hoje no PMN, eu milito no PMN quase há 10 anos, 11 anos já. Fui presidente do partido aqui na cidade. Me lancei candidato a vereador numa chapa, numa outra coligação, sozinho. Era o único candidato do PMN. Aqui, lógico, o nosso eleitorado são votos válidos, na verdade, são 115 mil eleitores. Mas, na média, agora a gente vai ter segundo turno na cidade, vai ser a primeira vez que a gente tem um segundo turno, então a eleição ela tem uma outra dinâmica, né? Então, eu estou na trajetória hoje como? Auxiliando, né? Eu sou meio que o patrono do partido na cidade. Né? Hoje tem um outro presidente que toca o partido, e eu sou meio que o conselheiro, o que pensa, como ajudar, como fazer. Então, assim, a minha experiência política é ajudar os outros a construir. Então, eu estou super orgulhoso, porque há 4 anos atrás eu era o único candidato do partido. Hoje nós temos 14 candidatos a vereadores e um prefeito, numa chapa pura. Então, para mim que milita no partido, e o PMN tem uma história, né, que depois até posso contar ao longo da live, aí a gente pode contar um pouquinho a história do partido. É isso, o que eu puder fazer para ajudar esses candidatos, a grande maioria é candidato primeira vez, então não tem um pouquinho a noção política da coisa, e a gente está aí para somar, para fazer um diferencial, né? Como o Matheus falou, a gente só consegue transformar se a gente se impor, né? Muitas pessoas, nas caminhadas, nas ruas, a gente vê que as pessoas estão cansadas de políticos, né? E a nossa campanha é diferente, Christian, porque a gente só faz campanha, a nossa caminhada é só à noite. Por quê? A maioria é trabalhador, então a gente tem enfermeira, professor, a gente tem serralheiro, a gente tem um industrial, candidato a vereador. E a gente faz a campanha à noite, porque o pessoal trabalha durante o dia, ninguém aqui é político, ninguém tem mandato político, então a gente está tendo uma aceitação legal na cidade, sabe? E a surpresa da urna é sempre uma surpresa, a gente vai abrir a urna e ver quantos votos a gente teve, né? Eu lembro que na eleição passada, eu sem gastar R$1, sem ir para a rua, eu tive 200 votos, e para ser eleito eu precisaria de 1.000, então eu completei 20% de uma demanda, né? Então, assim, é isso. Vamos conversando aí, vamos trocando essa experiência, e quem quiser perguntar alguma coisa, me interrompe. Não sei se o pessoal no ar aí vai fazer pergunta, né, Christian? Eu não sei. Eu compartilhei aqui também na página do pessoal de Taboão da Serra, então é capaz de alguém aparecer me xingando, falando, não vota neles, não. Mas eu não estou aqui fazendo campanha política, eu estou aqui só apenas mostrando, né, esse trabalho e a dificuldade que a gente vai ter numa eleição no meio de uma pandemia, né? Essa é a grande dificuldade e uma surpresa, né? Pode ser uma surpresa ou pode ser a mesma coisa, né? Eu particularmente, Hugo, estou crente que vai ser a mesma coisa, né?
e muitas outras pessoas acham que a influência das redes sociais, do meio virtual, de lives, assim, elas vai cativar o eleitor. Eu não sei até que ponto, mas a gente vai discutindo aí ao longo da live. Também não quero me estender muito. Legal. Galera, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que é o seguinte: quando a gente fala de política em âmbito nacional, nós estamos falando de uma coisa completamente diferente daquilo que ocorre no âmbito municipal. Ontem, inclusive, à noite, eu estava falando sobre isso com o Matheus. Eu não sei se vocês percebem isso, mas existem alianças, por exemplo, que são estabelecidas no âmbito municipal que vão em contradição daquilo que é dito no âmbito federal e muitas vezes também não casa com o nível estadual, né? Então, as alianças que são feitas entre os partidos para suporte ou não a determinado governo, elas não se concretizam quando a gente olha no âmbito municipal, ou existem alianças de partidos que originalmente são antagônicos. E isso dá para a gente aí uma certa crise de identidade, uma crise de ideologia para aqueles que ainda acreditam que na política existe algum nível de ideologia. Eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem isso num cenário de polarização extrema como que nós estamos vendo no Brasil hoje. Hoje, me parece que tirando o conceito de centrão que a gente vê lá no Congresso, que é outra coisa, os partidos que estão entre esquerda e direita tiveram sua base suprimida. E hoje nós vemos muita gente na extrema esquerda e muita gente na extrema direita. E como fenômeno cultural e de movimentação ideológica, as redes de comunicação, a internet e as redes sociais servem como palco aí de batalhas ideológicas que muitas vezes acabam chegando aos extremismos de sair da rede, né? De partir para a vida real. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: como é que vocês veem que vai ocorrer nessa eleição municipal? A gente pode entender que a eleição municipal vai ser um termômetro para as próximas eleições. Como vocês entendem a mitigação dessa polarização no âmbito municipal, uma vez que a gente sabe que as alianças são completamente diferentes daquelas que a gente vê na política em âmbito nacional? Vocês acham que a gente vai ter um repeteco daquilo que vimos há 2 anos atrás, na eleição do presidente que aí está? Quem quiser começar? Hugo, quer começar? Posso começar. Bom, vamos lá. A minha experiência política, assim, a gente vê muitos, acho que os colegas aí também, que gostam do assunto, pode também dar o parecer sobre isso, né? Sempre acha que vai ter um reflexo. Assim, nas grandes capitais, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que a gente pode até pensar nisso que você falou, né? Agora, por exemplo, a campanha do Felipe Sabará do Novo foi indeferida, né? E assim, então assim, tudo isso pode refletir negativamente para alguns candidatos, né? Todas as atrapalhadas que o governo tem feito, a esquerda na cidade, por exemplo, na cidade de São Paulo, ela está pulverizada, né? Ela tem aí umas 3, 4 chapas, né? A do Boulos, a do Márcio França, a do próprio PT e a dos outros de esquerda, né? Do PCdoB, do Orlando. Então, assim, mas, por exemplo, na minha realidade aqui no município, cara, a gente conversa desde o PSL até o PSOL, sabe? Existe interlocução com os partidos, lógico, né? Que qualquer decisão de uma coligação, de um majoritário, a gente tem que pensar, quando eu falo coligação majoritária, para quem está assistindo, aos leigos, né? É a coligação do prefeito, aos partidos que os prefeitos têm que coligar para montar uma chapa, né? Então, para quem está assistindo a gente que é leigo no assunto, a gente tem que pensar nisso, né? E aqui na cidade, cara, a gente conversa com todas as agremiações, não tem muito isso de refletir numa eleição presidencial. Acho que nas grandes metrópoles, sim, né? As grandes metrópoles podem pensar dessa maneira. A gente vê, por exemplo, alianças do PT com o PSDB, a gente achava bizarro isso, né? Mas, cara, na política, nada é muito coerente, nada é muito exato, né? E essa polarização, eu trouxe, pelo menos para os nossos candidatos aqui na cidade, eu falei, gente, não vamos entrar nesse debate de
esquerda, direita, uma Bolsonaro e Lula, que isso não vai levar a nada. A gente tem que fazer a campanha de rua, a gente tem que, infelizmente, sair na rua e pedir voto, fazer online agora, porque na cidade não reflete muito, mas nas grandes metrópoles com certeza vai refletir, né? Os debates, por exemplo, que não estão tendo, que era para estar tendo, não está acontecendo. Então, acho que é muito difícil essa sua expectativa de que vá refletir em 2022, né? É isso. Vamos falando. O Hugo desligou o microfone dele. Acho que você desligou seu microfone. Ouviu? Voltou agora. Beleza. Agora ouviu. Não, mas vamos fazer uma interlocução e vamos conversando, um bate-papo aí, a gente vai falando. Beleza. Matheus, o que você tem a dizer sobre isso, cara? Como é que você acha que a gente enxerga isso? É uma esquizofrenia do nosso sistema você ter aliados no eixo municipal e adversários, às vezes adversários bastante ferrenhos no eixo federal? Bom, Christian, eu acho que primeiro a raiz do problema, ela não está nem na polarização, ela está numa falta de definição de ideologias, né? Acho que é bom a gente deixar bem claro aqui quando nós vamos falar de esquerda e direita aqui, no Brasil nós não temos uma definição muito clara do que é esquerda e do que é direita, né? A ponto de o partido que é mais atacado por ser de esquerda, o PT, né, até algum tempo atrás, nós ainda temos um antipetismo muito grande, eu, sinceramente, não consigo definir o PT como um partido de esquerda. Então, acho que os problemas começam aí. A gente não tem, dentro dos partidos políticos no Brasil, hoje, uma definição muito clara do que eles defendem, de qual é a ideologia deles. O populismo, ele hoje é mais importante para os partidos do que a ideologia. E também a gente precisa desmistificar também essa palavra ideologia, né? Porque acho que a gente vem de uma história recente onde essa palavra ela está carregando um passivo muito grande, né? E ideologia nada mais é do que você ter ideias, você ter um objetivo, o que você acha que é bom para a sociedade. Então, acho que quando a gente tem essa descaracterização do pensamento, né, que talvez decorra aí de uma crise de educação, né, uma educação que não forma indivíduos para pensar, para criticar, para filosoficamente buscar definições até para si mesmo, acaba acontecendo isso, ou favorecendo que isso aconteça. E aí, com isso, acho que os partidos nos níveis municipais, principalmente os menores, né, acho que nos partidos maiores acaba ainda tendo uma certa homogeneidade, eles se descaracterizam muito. Eu tenho sorte de estar num partido que não se descaracterizou, mas eu vejo que os partidos pequenos acontece muito o que a gente chama de legenda de aluguel, né? O partido simplesmente não tem ninguém para cuidar dele na cidade, e existe algum candidato que não se alinha com outros candidatos, ele vai lá, toma conta daquele partido, utiliza o partido só para poder se candidatar, porque no Brasil, felizmente ou infelizmente, você não pode se candidatar sem um partido político, né? A ponto de, como o bem lembrou aí, de ter alianças entre partidos totalmente antagônicos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos cidades no Brasil que PT e PSL estão coligados, né? Só lembrando também, acho que é muito importante, que nós tivemos uma pequena reforma política em 2015, se eu não me engano, o Hugo me corrija se eu estiver errado, né? Que determinou que a partir de 2020 as coligações só são permitidas para as chapas de prefeito e vice-prefeito. Para as chapas de vereadores não é mais permitido. As chapas proporcionais, elas não são permitidas mais. Aqui a gente só pode lançar chapa pura, ou seja, são 13 cadeiras, a gente lança 22 candidatos, né? Aí respeita mulheres e homens, né? Desculpa, só fica à vontade, Hugo. Como você tem muito mais experiência que eu, sempre que você puder, contribua, por favor. Então é isso, nas prefeituras a gente tem essas coligações espúrias, né, de partidos que são totalmente antagônicos no nível federal e no nível municipal, por ter essa descaracterização de ideologia, acabam se coligando. Já para os candidatos a vereadores não tem mais essas coligações, né, o que mudou até com
com questões de quociente eleitoral, a forma como as eleições vão se desenvolver, né? Que acho que até é um assunto que o Christian vai querer abordar aí, né? Acho que seria mais ou menos isso que eu poderia te responder sobre a sua pergunta, Christian. Legal, Matheus. Bem, eu vejo que já começou aquela coisa na internet da competição acirrada dos torcedores loucos pelos partidos. Hoje nós vivemos um intenso clima de fla-flu, né, entre bolsonaristas ferrenhos e o pessoal da esquerda mais extrema, e o pessoal está meio que usando como palco de batalha as redes sociais. Vocês acham que as redes sociais serão o palco de batalha para essas eleições? Porque a última eleição para presidente, o pleito foi definido nas redes sociais. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Como é que está a política do partido de vocês a respeito do uso deste tipo de recurso como impulsionador da militância, como divulgador dos seus candidatos? Como é que vocês estão vendo hoje as redes sociais no cenário atual? Agora eu queria que o Matheus começasse. Lembrando que esta semana nós estamos em fechamento de eleições lá nos Estados Unidos e que lá começou toda essa drosoba. O Steve Bannon, tal, que vocês conhecem, veio de lá, né? E fala para mim aí, quais são as similaridades que nós vamos ter desse efeito mundial, né, sobre a democracia das redes sociais aqui no Brasil? Vocês estão levando isso a sério? O partido de vocês já tem um programa sobre isso? Conta pra gente. Bom, Cristian, primeiro que eu acho que isso é um fenômeno mundial, né? E, inclusive, eu vou aproveitar aqui para deixar uma dica aí para quem no final de semana não tiver nada para assistir. Tem um documentário no Netflix, O Dilema Social, e ele mostra exatamente... Dilema das redes, Matheus. Dilema das redes. Isso, é verdade. É porque em inglês o nome é Social Dilemma. Não sei como se pronuncia. E esse documentário, ele deixa muito claro como existe uma massa de pessoas que todos os dias trabalham por trás das redes sociais para estabelecer estratégias para moldar comportamentos na sociedade. Isso, a princípio, era utilizado com vistas ao marketing, né, ao consumo, para fazer com que as pessoas consumissem determinados produtos, mas acabou se percebendo que também poderia ser utilizado para influenciar nas democracias, a ponto de hoje nós já começamos a discutir que o que a gente vive atualmente é uma crise da democracia, porque a democracia está conseguindo ser hackeada pelas redes sociais, né? Em 2018, acho que hoje já... Porque eu sempre costumo dizer que a história, é difícil você enxergar a história quando você está no meio dela. Mas quando você passa dela, você consegue formar uma visão mais clara. E hoje acho que a gente já começa a ter uma visão mais clara de que as eleições dos últimos anos no Brasil e em outros países, elas foram determinadas por influências de redes sociais, né? E agora, no ano atual, além dessa influência que com certeza vai continuar e talvez até ser expandida como ferramenta de atuação dos partidos políticos ou das ideologias predominantes nas sociedades, nós temos também a questão da pandemia, que até algum tempo atrás e em algumas cidades ainda não se permite que você faça mais o corpo a corpo que o candidato poderia ter junto com o seu eleitorado, os comícios, a visita nas casas para reunir pessoas para você poder falar das suas ideias, até os debates, apesar que no caso dos debates eu acho que é algo que veio de um caso bem específico no Brasil, né, que foi a indisponibilidade do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, quando ele tomou a facada, né, e ele se negou a participar dos debates, mesmo depois de recuperado, e percebeu que isso fazia bem para a campanha dele, né, porque convenhamos que ele calado é um poeta, já diria o nosso querido Romário, se eu não me engano, né. Então... Olha, eu vou deixar claro aqui que as opiniões dos nossos convidados não necessariamente são as opiniões deste programa e as opiniões da instituição que suporta esse programa.
Inclusive, nosso pessoal da técnica sempre pede para eu deixar isso claro. As opiniões dos nossos convidados não são as opiniões necessariamente dos apresentadores do programa, nem da instituição que suporta esse programa. Mas sim, temos aí alguma convergência de noção do que está acontecendo. Perfeito, Christian, é isso mesmo. É uma opinião bem pessoal minha, né? Então, se percebeu que, para alguns casos, não participar dos debates era uma coisa boa, e a pandemia acaba também hoje sendo utilizada como uma desculpa, né, até por parte da mídia, para não se promover debates, o que é péssimo para a democracia, né? Eu até tinha uma ideia divergente disso algum tempo atrás. Eu achava que os debates não eram bons porque os candidatos utilizavam para iludibriar as pessoas, mas hoje eu vejo que faz falta para a democracia quando você tem candidatos muito ruins, candidatos que, obviamente, não conseguem concatenar ideias, não têm uma visão bem definida do que eles querem para o país. Esses candidatos são beneficiados quando você não tem, né? Então, as redes sociais se tornam fundamentais. Basicamente, até alguns dias atrás, na cidade de Ribeirão Preto, era a única forma de você fazer campanha política. Agora que nós estamos começando com uma flexibilização, que está se começando a fazer campanha de outra forma. Mas aí a gente tem que lembrar que também existe, de alguns anos para cá, uma aversão das pessoas com relação à política, o que faz com que seja até perigoso para alguns candidatos se colocarem no corpo a corpo. Então, eles vão preferir as redes sociais também, e as próprias pessoas, por não gostarem dessa conversa com os candidatos, por acharem que podem ser enganados, vão procurar as informações nas redes sociais, né? Então, e eu acho que isso é um fenômeno que veio para ficar, é difícil de ser batido, né? E só para complementar da sugestão que eu dei, a gente acho que tem que olhar também para esse documentário e lembrar que as redes sociais têm potencial para ser usadas para o bem também. Então, se nós soubermos utilizá-las para informar as pessoas, para promover senso crítico, para promover ideias para promover a ciência, para promover informação de qualidade com fontes, elas podem ser boas. Eu acho que a gente talvez tenha que pensar em virar a chavinha, sair da fake news e regular, talvez, as redes sociais. Olha, se você quer colocar uma ideia, você tem que colocar fontes, você tem que falar de onde você tirou essa ideia, a não ser, obviamente, que você seja uma pessoa renomada naquele assunto, né? Acho que é mais ou menos isso que eu teria para falar sobre isso, Cristian. Matheus, é uma discussão muito longa, inclusive envolve a questão do direito de se manifestar, o direito de ter uma opinião pública, né? Mas é óbvio que aquilo que se caracteriza como uma mentira notória, às vezes promove algum tipo de risco à imagem de alguém, algum tipo de efeito danoso, e isso pode ser caracterizado nas linhas da lei, né? E aí as pessoas que promovem esse tipo de divulgação podem ser processadas. E é lógico que ainda é tudo muito, muito instável. Eu queria saber da opinião do Hugo a respeito disso. O PMN está trabalhando fortemente nas redes sociais. Como vocês se manifestam nas redes sociais? Vocês estão antenados nesse fenômeno das fake news? Vocês sofrem com isso? Como é que estão as coisas no âmbito da virtualidade aí no Tabuão, Abud? Aqui é complicado, né? A cidade é pequena, lógico que é sabido por todos que a eleição do Bolsonaro foi uma eleição totalmente trabalhada nas redes sociais, com base em fake news. Isso acho que está claro para todos, independe se você é a favor ou contra o cara, né? Independe de opinião política, a gente sabe que as redes e o WhatsApp influenciou, né? Lógico, eu penso assim, nós vivemos hoje numa era da ignorância, cara, porque é demais a quantidade de coisa bizarra que se vê no Facebook, né? E aqui no Taboão da Serra não é muito diferente, não. A gente tem um grupo na cidade que é um portal de notícias da cidade, que é um grupo que todo mundo, tem mais de 30 mil membros, e a galera, o cara que é dono do grupo, que é dono do portal, né? Ele é até amigo meu, ele falou, Hugo, eu tive que deixar a página congelada, né? Ele usou outro termo que acho que o Facebook usa. Ela fica congelada um tempo, ninguém pode participar, ninguém pode mais comentar nada, porque estava começando a virar um palco, baixaria, aí era contas fake.
criadas, eram umas coisas bizarras. Por exemplo, o nosso majoritário aqui na cidade, ele é empresário e ele tem uma imobiliária, ele é advogado e ele tem uma imobiliária. Pô, os caras falavam assim, os caras aí do PMN, ele vendia a casa e não dava o dinheiro, ou vendia a casa e não trocava por voto, sei lá, eram umas coisas assim absurdas, cara. Absurdas, dizendo que o cara era golpista. E eu falei, não, beleza, se o cara é golpista, me dá o número do processo, existe uma reclamação, existe o quê, né? Aí, enfim, o debate é uma desgraça, porque você fica ali, né? O meu majoritário, que é o Dr. Valdemar Lima, ele fica pilhado no celular, falando, mano, a galera tá inventando moda. Eu falei, calma, é assim, a partir do momento que você coloca seu nome à disposição, a sociedade vai te atacar. É óbvio que vai te atacar, né? O PMN aqui na cidade fez uma campanha muito forte na pré-campanha. Tá? Na pré-campanha, em cidades pequenas, ela dá mais efeito. Né? Eu não estou. Veja bem, a minha realidade é muito diferente da realidade da cidade de São Paulo. Tá? É totalmente diferente. Lá, por exemplo, o Boulos está fazendo uma campanha totalmente no Facebook virtual, porque o cara tem 17 segundos de TV. Né? É diferente do Covas, que tem 1 minuto e 40, do Márcio França também que tem mais de 1 minuto, e outros candidatos. Então, assim, faz sentido você fazer uma campanha virtual. E assim, lógico, meus colegas discordam de mim, em alguns pontos. Como uma democracia partidária, a gente tem os embates. Eu acho assim, para pré-campanha, fizemos muito bem o trabalho de casa. Impulsionamos, gastamos uma grana para fazer um trabalho diferenciado, enfim. Houve um incentivo no Facebook, a galera se unia para compartilhar, para tentar fazer uma coisa orgânica, né, que a gente chama. Então, não sei se vocês conhecem os termos do Facebook, né? Tem o alcance impulsionado, que é financeiro, e o alcance orgânico. O que me interessa é o alcance orgânico. É aquilo que a galera foi compartilhando, o pessoal foi passando entre amigos, e um amigo meu viu, é isso que me interessa no Facebook. E esse resultado foi muito bom, porque fez a gente vir de chapa pura, e não coligado. Não vai para conta também da campanha, né, Bud? O orgânico não é contabilizado, não vai para conta. Não vai, o orgânico não. Como doação. Então, assim, isso refletiu legal, porque a gente viu que o nome do nosso candidato estava bem nas pesquisas, né? Lógico, são pesquisas todas informais, que o pessoal conta na rua, falou, não sei o que, ele é candidato. Então, assim, numa cidade pequena, é um outro reflexo, né? E hoje, por exemplo, é muito engraçado, porque hoje o impulsionamento ele tem que ser declarado, uma prestação de contas no TSE, a gente tem que colocar, a gente passa para o contador, o Facebook emite um boleto, a gente paga com a conta partidária e depois o Facebook repassa a nota fiscal para a gente apresentar. Né? Só que hoje eu estou vendo que tem um monte de impulsionamento de vários candidatos na cidade. Então vira um território de ninguém. Você já não sabe nem o que você está acompanhando mais. E na pré-campanha era interessante porque você tinha uma fase, né? O nome do Dr. Valdemar Lima do PMN está forte nesse período. No outro período, é outro candidato que solta uma outra polêmica. Isso na cidade pequena, tá? Estou falando a minha realidade, que está aqui em Taboão da Serra. Tá? Então, assim, eram fases que tinham, que a gente foi investindo, que a gente fez questão de trabalhar. Então, assim, alguns erros, alguns acertos, alguns debates de ideologia para causar um tumulto na cidade, para causar um debate. Porque se você causa o debate, você causa visibilidade no Facebook. Esse era o objetivo. Fato político, né? Você cria um fato político na cidade, então o pessoal ia lá participando daquele debate, um xingando o outro. E isso é interessante para que você tenha visibilidade. Agora, produziu alguma coisa? Nada, porque a internet não produz muita coisa de boa, não. Se você souber garimpar, você vai ter que ter uma consciência política de saber, olha... Então, assim, hoje a gente faz uma campanha, né, após o período de declarações financeiras, enfim, esse período todo a gente faz uma campanha o quê? Atacando alguns candidatos para mostrar, para você se impor na cidade. Se você não se impõe como um nome, uma opção para a cidade, Taboão da Serra tem 9 candidatos a prefeito. 9. É muitos candidatos. É muito candidato para uma cidade de 200 mil habitantes. 300 mil habitantes, na verdade, e 200 mil eleitores, né?
Mas efetivamente que vai votar esse ano com a pandemia, eu acredito que seja o quê? 100 mil, 115 mil eleitores. Muita gente vai abster de votar, muita gente vai deixar de votar por causa da pandemia. Agora também parece que vai ter que levar a caneta, não sei se vocês estão sabendo. As pessoas vão ter que levar a caneta para votar. Você imagina que vai ter candidato na porta da escola, pelo menos aqui em Taboão é assim, vai ter candidato na porta da escola ali com canetinha na mão e um santinho ali, ó. Vai ser assim, essa é a minha realidade em Taboão da Serra. A gente acreditou muito nas redes sociais na pré-campanha. Hoje, investir nas redes sociais com proposta, projeto e tentar desconstruir o candidato. Né? A gente fala, atacar o candidato. Não, é desconstruir o candidato para criar uma imagem legal, para tentar passar um projeto diferente. Né? Essa é a nossa intenção, pelo menos na cidade. Né? Legal. Pessoal, eu quero passar a voz aqui ao cara que mais sabe no assunto nesse programa, que é o Marcelo Buffa. Buffa, diga lá, não sei se vocês sabem, Buffa é um acionista majoritário da Philip Morris aqui no Brasil. Né? Buffa, fala pra gente, faça aquela pesquisa cabulosa que você, ao longo dos seus mais de 40 anos de partido político, já tem toda aquela experiência no bolso. O que você gostaria de perguntar sobre o que está acontecendo hoje aí para os nossos convidados, cara? Então, Cristian, é meio por aí mesmo, cara, porque de quando a última vez que eu fiz uma campanha política, a última vez que eu fiz uma campanha política para prefeito, foi a campanha ali que foi no 2012, na campanha de 2012, Barba. Que nós fomos derrotados, do Barba, a gente foi derrotado aqui em São Carlos. E depois a de 2014, que foi a do Newton Lima, né, que aí a gente acabou não reelegendo ele enquanto deputado, era assessor dele. Mas, cara, é assim, de 2015 para cá as coisas mudaram assim. Outro mundo, porque de repente, quando eu comecei a ver, por exemplo, aqueles caras do MBL começar a ser eleitos, entendeu? Só porque estavam atuando em redes sociais, eu pensei, porra, alguma coisa está mudando em campanha, né? Porque vai no sentido de que você tinha todo um método para aquilo, né? O carro de som, aonde coletar o dinheiro, de quem ir atrás, os santinhos de como distribuir, né? Algumas coisas que foram caindo com o tempo por conta que a legislação eleitoral não estava permitindo, né? Que nem o Hugo falou, a questão de dar a canetinha. Se pegar a galera dando canetinha essas horas do campeonato, a galera roda, né, cara? E eu tenho certeza que nego vai fazer isso, entendeu? Porque por mais que você imponha a regra ela vai ser cumprida se o Estado tem alcance para fazer isso ser cumprido, entendeu? Então aí o que acontece? O cara que é honesto, que faz uma campanha honesta, ele acaba sendo prejudicado, porque evidentemente tem aqueles que vão julgar de diversas artimanhas. Mas o que eu queria saber deles é o seguinte, né? O que eles estão sentindo dessa mudança que aconteceu aí nos últimos, vamos pensar, 6, né? 4 anos com relação ao que a gente tinha em termos de estrutura de campanha, né, como vocês estão tocando isso agora, e o que você viu que isso mudou de estrutura de campanha para agora. No seguinte sentido, elas estão se tornando mais democráticas porque estão na internet, ou ainda, né, evidentemente, a questão financeira sempre vai fazer uma diferença, mas será que ela está sendo diluída porque a comunicação está mais acessível, pelo menos para uma parcela da população, por exemplo? Né? Eu acho que o Hugo pode começar respondendo, depois o Matheus. Vamos lá. Eu acho assim, com as mudanças, não é só questão do santinho, de material gráfico. Aqui na cidade, por exemplo, há uns 8 anos atrás, né, acho que a eleição de 8 anos atrás, foi permitido o carro de som. Então você imagina, na época tinha 250 candidatos com carro de som na rua. Era muito bizarro, cara. Porque, assim, incomodava a vida de todo mundo. E agora, assim, por uma decisão partidária 4 anos atrás, foi proibido isso, né? Foi proibido isso daí, né? E aí foi uma decisão de um grupo de partidos que falaram, não, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos incomodar tanto a cidade. E aí foi permitido que o majoritário encaminhada, veja bem, o majoritário na rua, aí permitiria o carro de som. Então ele tem que estar ou dentro do carro ou na rua caminhando. Então beleza, hoje é assim. Há 4 anos atrás, por exemplo,
era permitido as placas nas casas. Então é lindo, né? Todas as casas da cidade tinham placa. E aposto que nenhuma tinha contrato. Nenhuma, porque você tem que fazer um contrato de cessão desse espaço. Então eu vejo que a campanha em si, mesmo na cidade pequena, ela está se profissionalizando. Os partidos vão ter que ter essa responsabilidade de prestar conta, de fazer o registro de candidatura, que a gente chama do RAIC, dos candidatos. Tudo isso está profissionalizando. Então, não vai ser para amadores, como era antigamente. Antigamente eram os amadores que entravam e podiam a chance por igual. Aí você me falou assim, a questão financeira. O cara que tem mais respaldo financeiro, o cara que tem mais grana em si, ele vai conseguir fazer uma campanha muito mais estruturada. Só que o boca a boca, né? Aqui, pelo menos na cidade pequena, o boca a boca influencia nos votos, né? Mas na rua, o voto de rua, é o voto na conversa, lideranças comunitárias, o cara por exemplo, é presidente lá do time de futebol. É isso que vai fazer a diferença. Eles vão ter que se reinventar na política. Quem quiser, sem dinheiro, chegar lá, vai ter que se reinventar, porque o cara com dinheiro é mandato certo, né? E agora aqui, por exemplo, na cidade, esse ano é bizarro. Por quê? Foi proibido os cavaletes. Os cavaletes é legislação, 2019. Não pode usar cavaletes no chão. Aí eles inventaram uma bandeira com uma lata de cimento. Cara, você passa nas praças, com tomada de... Cara, é absurdo. Depois eu até compartilho com vocês as fotos aqui que eu tenho. E aí também a questão de bandeira. Se ele quiser colocar uma bandeira, ele tem que colocar uma pessoa segurando bandeira. Então você imagina, no semáforo, os caras com aquelas bandeiras gigantes, no vidro do carro você não vê nada, quem tá parando, se o cara para na frente, você bate o carro, eles não estão nem aí. Nem aí. E o PMN não tá fazendo isso por questões financeiras, porque é bizarro você fazer isso. Para mim, você atrapalha, as pessoas não estão interessadas nisso, né? Eu até falei com o pessoal do grupo, falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma bandeira nossa, que a gente vai incomodar mais. Vamos colocar apenas uma bandeira no mar de outras bandeiras, cara. Entendeu? Então, assim, a gente vê que está se profissionalizando. Eu enxergo que no futuro próximo, eu não sei se vocês conhecem, mas o termo, por exemplo, para você ser presidente hoje de partido, pelo menos na cidade pequena, você gera o quê? A nominata do partido. Então, ele tem a nominata lá, que tem o presidente, o tesoureiro, o secretário, enfim, acho que lá na rede é outro nome, mas existe uma nominata que é estadual, por exemplo, ela derruba da noite para o dia, né? Super arbitrário. Pô, você tem um grupo de pessoas que foi escolheu o presidente trabalhou, montou, fez, bum, derrubou. Mas isso é uma questão pro forma, tá? As pessoas falam, pô, mas derrubou o presidente. Não, isso é coisa lá de cima, é coisa da estadual que decide, por questões burocráticas, ou a pessoa não pagou anuidade. Existe uma anuidade que a gente tem que pagar todo ano para manter o partido, né? E assim, são questões burocráticas, mas eu enxergo que daqui uns duas eleições, até na próxima eleição para vereador, seja uma obrigatoriedade que os partidos se tornem diretórios na cidade. E a partir do momento que ele se torna diretório, não tem como uma estadual derrubar. Não tem como, porque ele foi eleito presidente do partido. Não que numa nominata ele não seja, mas eu acredito que, pelo menos numa entrevista acho que o Barroso deu um tempo atrás, ele fala sobre isso, que o ideal é que se tenha diretórios partidários na cidade que tenham sido escolhidos pelos seus filiados políticos, enfim. E hoje a gente vê o que o Matheus falou, legendas de aluguel. Porque assim, o cara pagou a anuidade, tem o partido, não pagou, rua. É assim que funciona. E é triste, é muito triste, porque eu sou um cara partidário. Eu defendo, por exemplo, o PMN de unhas e dentes. Porque o PMN tem uma história da Inconfidência, a própria nossa bandeira aí, ó, a bandeira da Inconfidência, tem a questão nacionalista. Pô, o Celso Brant fundou o partido em 1984. Então, assim, tem uma história, eu respeito, tem uma ideologia muito, muito interessante, o PMN, de centro-esquerda, mas, assim, é muito difícil você trazer isso para a minha realidade numa cidade pequena, né? Então é isso, eu vejo que a coisa está se profissionalizando, o dinheiro vai influenciar sim, e a gente tem que se reinventar na política, né? Então, assim, como que a gente se reinventou?
Há 4 anos atrás eu era candidato sozinho pelo partido. Hoje nós temos aí 14 candidatos e o prefeito e a vice-prefeita. E assim a gente vai caminhando, construindo um trabalho de formiguinha, convencendo a população de uma nova opção. Ah, é a melhor, é a pior? Não sei, cada um tem a sua visão da coisa, né? E eu vejo que as pessoas elas estão extremamente estressadas e cansadas em ouvir esse papinho do político, de vamos transformar, vamos fazer acontecer. Não, você tem que explicar como para a população, como você vai fazer, né? E propostas reais para a cidade, não absurdas, cara. De absurdas já basta o que o nosso presidente da República fala, entendeu? A gente tem que pensar em propostas reais, pelo menos na cidade pequena, né? Na esfera nacional, o Christian começou o papo aí dizendo que vai refletir em 2022. Na minha cidade, Bolsonaro ou Lula, tanto faz. O cara que vota no Bolsonaro, ele vota no Lula, ele não tá nem aí. Não sabe nem o que ele está fazendo. A gente tem que trabalhar a questão de mobilização das pessoas. Por isso que eu estou no partido da mobilização nacional. A construção de você pensar nas pessoas, trazer a discussão política, mobilizá-las para tentar transformar o país. Senão, sabe, é difícil. Nas redes a gente está tendo uma terra de ninguém. Era muito varzeada as conversas. Era uma coisa sem pé e sem nem cabeça. Então, se você não tem uma formação política nas pessoas, você vai tender ao fracasso, né? A ver o absurdo. Agora passa ao Matheus, não vou estender muito, não. Matheus, o que você acha sobre esse tema levantado pelo Bufa? Bom, acho que a pergunta do Bufa foi em 2 aspectos, né? Primeiro, se isso é bom ou ruim para a democracia, né? Eu acho que é um processo de aprendizado, Marcelo. Nós, atualmente, por mais que as redes sociais estão aí há algum tempo, a gente ainda está aprendendo como lidar com elas e como regular, né? Só para deixar claro, quando eu falo regular, não é restringir a liberdade de expressão, mas dar responsabilidade às pessoas pelo que elas emitem, né? Então, atualmente ainda não temos uma regulação eficiente que faça com que elas sejam instrumentos para uma boa política, mas eu acredito que no futuro vai ser uma forma de democratizar a política, tornar mais acessível, assim como é a tecnologia como um todo. A tecnologia ela veio para democratizar a informação, né? Como um todo. Hoje a gente, talvez, dependendo do curso, você não precisa fazer uma faculdade. Você vai no YouTube e você vê todas as aulas do curso e pode se tornar um autodidata com as devidas limitações, né? Lógico, principalmente para vocês que são professores, né? Com relação ao financiamento, que acho que seria a segunda parte das perguntas, eu acho que vai acontecer. O Hugo falou muito bem, ele tem muito mais experiência do que eu, principalmente em como eram as campanhas anteriores, e o próprio Marcelo. Então eu vou falar mais com um ponto de vista do que eu estou percebendo com essa pouca história que eu tenho ainda na vida política. É que vai migrar. Antigamente nós tínhamos um orçamento para as campanhas quase que totalmente comprometido com insumos, né? Produção de santinhos, de colantes, adesivos, bandeiras, pagar pessoas para segurar as bandeiras e etc, né? Agora, como a informação se tornou livre e tem esses problemas que a gente está vivendo, você precisa de regulação, você precisa de uma burocracia maior. E essa burocracia exige pessoas mais qualificadas para lidar com elas. Então, no nosso partido, por exemplo, a maior parte da pouca verba que nós vamos receber, né, ela está sendo utilizada para pagar advogado e contador, que são as pessoas que sabem prestar contas, que sabem nos orientar o que pode e o que não pode fazer nas redes sociais, porque já existe uma grande regulação, né, com relação às redes sociais, é uma tentativa, né, apesar de que sempre burla, né? Enquanto a gente não resolver o problema cultural, nós vamos sempre enfrentar esses problemas, independente da plataforma que a gente utilizar, né? E acho que nessa questão de financiamento é bom lembrar que nós agora também vivemos uma nova, também diante da pequena reforma política que a gente teve em 2015, que é a cláusula de barreira, né? Mas que ela se diz respeito mais ao fundo partidário constitucional, que hoje ele é irrelevante. Nós não temos mais o financiamento das campanhas por pessoas jurídicas, o que pode ser bom ou ruim, na minha opinião é bom, né? E nós tivemos a criação do fundo partidário. E esse fundo partidário, ele distribui o dinheiro basicamente em função
da quantidade de deputados federais e senadores eleitos na eleição anterior. Então, isso prejudica muito os partidos pequenos, né? E aí eu vou totalmente de encontro ao que o Hugo falou da necessidade de mobilização das pessoas, porque os partidos estão precarizados, os pequenos, que talvez sejam aqueles que não participaram de todos os problemas que nós temos visto nos últimos anos. E esses partidos precisam de pessoas para ajudar a administrar, para ajudar a fazer a boa política. Então, precisamos de mobilização. As pessoas gostarem de falar de política em rede social, não basta. Elas precisam participar da política ativamente, estudar, pesquisar, né? Então, essa mobilização é realmente muito importante e eu acho até muito legal você ter falado sobre isso, Hugo. Eu acho que é fundamental no futuro da nossa sociedade que as pessoas aprendam que elas precisam reservar um tempo delas para viver a política, para entender de política. Porque eu acho que até já está mudando um pouco, porque até pouco tempo atrás eu era o cara chato que adorava falar de política. Não, você ainda é. É, com certeza, nunca deixei de ser chato, é até meu apelido. Mas de um tempo para cá, a quantidade de pessoas que falam de política e gosta de falar de política, nem sempre da forma correta, aumentou muito, né? E é importante que isso aconteça, né? Para que as pessoas se interessem mais por aquilo que define o nosso futuro, né? Muito bem. Doutora Beatriz Celan, por favor, mande uma daquelas suas perguntas cabeludas que envolvem algum tipo de cálculo matemático. Mas se eu mandar alguma pergunta cabeluda que envolva cálculo, se eu tiver alguma... Eu vou tomar uma água e já volto. Não, então, era isso que eu ia falar. Todo mundo some daqui. Então, manda pro Cristian. Não faz. Manda pro Cristian. Fala pro Cristian, o Cristian que responde, né? Então, mas, na verdade, o que eu queria saber é o seguinte. A gente tem uma relação, assim, bem intrínseca entre economia e política. E como eu sou economista, o que eu queria saber é o seguinte. Na hora que vocês estão nos seus diversos partidos, algum assunto voltado para a economia, ele vai fazer parte, por exemplo, da forma como vocês vão fazer as campanhas políticas, de modo a comentar com o eleitorado, como é que vocês pretendem atuar, qual tipo de plano de governo que vocês gostariam de colocar em prática em termos de economia. Vocês têm vocês têm como matar essa minha curiosidade? Posso começar dessa vez? Lógico. Bom, primeiro eu acho que é importante a gente falar em termos mais gerais, Bia, que acho que a grande influência da economia, da política na economia é o risco, né? Ou seja, se você tem um momento de transição de toda forma como a gente lida com a política, como a gente está vivendo, aumenta o risco. E risco influencia na vontade das pessoas investirem ou não, né? Que move o motor da economia. Então, acho que tem esse efeito. Agora, no nível municipal, a gente precisa lembrar que a articulação da política em torno da economia, ela me parece ser mais restrita do que nos níveis estaduais e federais, porque aqui, basicamente, a gente vai tratar de orçamento, né? E execução dele, porque a maior parte das políticas econômicas, elas são de responsabilidade do governo federal. Então, isso dificulta até, porque as pessoas, muito poucas, têm essa noção no nível federal, quanto mais de como é no nível municipal, porque é muito mais específico. Então, é muito difícil falar sobre isso com as pessoas. A gente tem que falar mais em termos de orçamento, e falar, olha, a cidade está com um orçamento comprometido ou não, nós precisamos ter uma boa relação com as demais esferas do governo para tentar trazer recursos e fazer investimentos. É mais nesse sentido, mas eu na minha opinião, é mais difícil falar de economia no nível municipal com as pessoas, apesar de ser importantíssimo, talvez mais importante até do que a gente se preocupar com as políticas econômicas no nível federal,
Porque se a gente tivesse os orçamentos mais com uma maior participação da população, a gente não veria coisas como os ciclos orçamentários, né? Por exemplo, o político ele sempre deixa para utilizar todo o orçamento no último ano. Aí nós passamos 3 anos sem nenhuma infraestrutura ou infraestrutura totalmente precarizada, sofremos durante 3 anos e no último ano ele resolve abrir a mão e fazer tudo aquilo que precisa. E se as pessoas conseguissem captar como isso influencia a vida delas, como isso influencia a economia no sentido de que as empresas precisam também dessa infraestrutura, nós talvez teríamos uma capacidade melhor de promover uma boa influência na cidade, né? Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Ô Matheus, assim, se a gente, só uma parte aí, Bia, se a gente fizesse, acho que uma enquete agora com o pessoal que está assistindo perguntando, olha, está asfaltando a rua de vocês aí agora nessas últimas 3, 4 semanas? Cara, aqui está asfaltando. O bairro inteiro. Tá em São Carlos, o Ribeirão tá a mesma coisa. Está construindo várias ruas, na verdade, não é nem asfaltando, Marcelo. Pontes. A gente esquece que nós passamos perrengue durante 3 anos. Não só no asfalto, nas unidades de saúde, nas escolas, os professores, vocês, porque vocês sabem, né, que os professores nos níveis básicos, a situação deles a de vocês já é difícil, a deles é precaríssima. A ponto de ter professores que não conseguem trabalhar simplesmente mesmo querendo fazer. Então a gente chega nesse 4º ano, a gente esquece disso. Memória é uma coisa muito importante na política. A gente precisa investir em maneiras de fazer as pessoas lembrarem do que aconteceu no passado, e não só no atual mandato, em todos os mandatos, porque história é muito importante. Legal. Abud, como é que você vê essa relação com a economia no âmbito municipal? Bom, vamos lá. É o assunto mais importante, né? Com todo respeito à professora, toda admiração ao economista, mas numa coisa eu concordo com o Bolsonaro. Ele não abria a boca para falar de economia, ele colocava alguém para falar. E eu acho que é o que falta essa sensibilidade para muitos partidos políticos, é jogar na mão de especialistas, né? Então, vamos lá, anotei algumas coisas aqui e assim, eu vou falar um pouquinho das ideias que eu tive e que o próprio grupo e o partido em si teve, um projeto para uma cidade, para como que a gente não recuperar a economia. Taboão da Serra tem um orçamento de quase 950 milhões, quase R$1 bilhão. Então, dá para fazer muita coisa, né? Lógico, é um orçamento dividido, mas, por exemplo, o orçamento da Câmara Municipal ele é muito maior do que o orçamento da Secretaria de Cultura junto com a Secretaria de Segurança, por exemplo. Olha que absurdo. Né? Como que você fala? Um orçamento da Câmara Municipal, veja bem, 13 vereadores, é mais alto do que o orçamento da segurança na cidade. Então, assim, uma das propostas é a criação de uma controladoria municipal, né? Para você verificar como que é os recursos, né? Então, assim, acho que os partidos políticos, e nós aqui na cidade de Taboão da Serra, somos o único partido que temos como proposta a criação de uma controladoria municipal para verificar a questão dos recursos, como eles são distribuídos, com participação popular. Mas como assim? Como você vai colocar? Verificar e dar transparência. A sociedade ela tem que ter acesso a essas informações, a esses números. Pô, na placa ali no meu bairro está dizendo que essa pavimentação custou R$500 mil, né? E aí, quanto foi efetivamente? Foi isso mesmo? Vamos puxar. Pô, nossa, um saco de cimento custar quase R$200, tem uma coisa errada aí. Né? Então, a população precisa ter acesso a essas informações. Então, na era da informação, as pequenas cidades elas estão indo à contramão. Né? Então, a gente tem a proposta de criar um aplicativo, né, chamado o app e-Taboão,
que ele vai permitir que todas essas informações estejam na palma da mão do Isso inclui o cartão corporativo do prefeito? Inclui também? Vai tá visível? Porque você sabe que eu nem sei se Tabuão tem cartão corporativo, mas deve ter, né? Óbvio. Nunca me ative a isso, mas eu vou... O cartão corporativo saber. Da presidência não está mais no portal da transparência desde uns 2 anos atrás, não sei por quê. É informação estratégica. Mas você sabe que é questão de segurança. Do presidente da República, por exemplo, é questão de segurança, né? Para ninguém saber os passos que ele anda, por questões de segurança. Agora, o prefeito aqui exatamente, não era antes. Não era antes, só com esse presidente a questão de segurança. Então, bem lembrado, né? Bem lembrado. Bom, outra coisa que a Bia fala assim, a economia de uma cidade, por exemplo. Quando a gente fala de uma eleição presidencial, é outra pegada. Aqui na cidade, uma das propostas, uma das ideias é a questão da geração de empregos. Você gera empregos para que a economia gira. É simples, né? Agora, só que a gente está o quê? No meio de uma pandemia. Né? Então, a gente tem que pensar na geração de empregos, nós temos que pensar no auxílio emergencial para o cidadão, que acaba agora em dezembro. Né? A gente sabe que em janeiro de 2021, os desafios das cidades serão esses. Né? Serão como que elas vão se reerguer sem o auxílio emergencial. Acabou. O auxílio emergencial acabou, a cidade vai ter que se reinventar, vai ter que tirar. Alguns prefeitos estão prometendo auxílio. Beleza, da onde vai tirar recurso? O Márcio França, por exemplo, ele fala que vai congelar todos os cargos comissionados da prefeitura e bancar uma parte disso. Beleza? Ele deu o aval. Né? Aqui na cidade, a mesma coisa. Vamos congelar os cargos para tentar distribuir uma renda para fazer com que a economia da cidade continue girando. A economia que eu falo é comércio, indústria é outra pegada. Taboão tem a sua zona industrial, ela vai muito bem, obrigada. Como Taboão é a cidade com a maior densidade demográfica do país, Taboão da Serra é muito pequena e tem muita gente. Então, a indústria aqui, o que tem, beleza, tá ótimo, se colocar mais... Não sei, mas temos partes da cidade que são zonas industriais que estão abandonadas. Então, dá para crescer também. Então, assim, o partido, ele tem que, sabe, ter uma autocrítica que eu faço, meu partido, os demais partidos, é a contratação de especialistas para propor essas coisas, sabe? O que falta é isso. Não aventureiros políticos falar um monte de groselha sem parâmetros, sabe? Eu penso assim que você entrar na prefeitura, você tem que contratar uma equipe de economistas e administradores para gerir esse dinheiro, né? E com a fiscalização da controladoria municipal. Então, por exemplo, incentivos de redução de taxas de ICMS para trazer empresas, ICMS não, é ISS para trazer empresas, incentivo aos comerciantes a progressividade de alíquotas, né? Progressividade de alíquotas, que acho que é uma coisa muito importante que dá para fazer. Uma questão de tempo, durante um ano vocês têm uma isenção, no segundo ano uma taxa menor, no terceiro ano, quando você estiver melhor recuperado. E assim, é uma série de demandas, cara, que o partido precisa ter essa noção, sabe? E precisa ter essa autocrítica de não inventar moda, de não inventar groselha, porque ele não vai conseguir cumprir. Se ele não contratar um especialista que vai sentar sobre os números e falar, eu tenho tanto para gastar e tenho tanto para gerir, não tem como. Então, assim, acho que o desafio é esse. A gente está falando numa esfera municipal, tá, Bia? Numa esfera municipal, então esquece Brasília, né, que concorre lá, enfim, é outra pegada lá, que tem economistas. Mas aqui na cidade, eu duvido que tenha um economista nas chapas que concorre, que propõe alguma coisa. Não tem, dos 9 candidatos não tem. Né? A nossa ainda, eu consegui amigos que me ajudaram, sentaram, a gente tentou propor, ainda conversei com o candidato a prefeito, falei, olha, é essa a situação. Ele até falou para mim, mas é fraco a proposta que a gente está tendo. Eu falei, então, vamos incrementar, vamos consultar especialistas e trazer essa dinâmica. Mas poucos partidos têm essa consciência na mão. Sabe? É uma responsabilidade muito grande. Porque imagina você pegar uma prefeitura com uma receita e entregar com outra menor. Ou entregar uma um pouco maior pós 4 anos e você vê que não evoluiu nada. Evoluiu o quê? 2, 3%. A economia do país cresceu 7, 10, a gente cresceu 1, 2. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e trazer, incentivar o comércio, envolver
envolver as pessoas na dinâmica do dinheiro, né? Acho que você pode falar até melhor do que eu. Quanto mais o dinheiro circula, mais você tem receita para a cidade. É isso. Muito Só fazer um complemento rapidinho aqui, Ganzert. No nível municipal, Beatriz, acho que o principal é falar em termos de tributária, de tributos. Então, fazer as pessoas entenderem e se interessar por isso é complicado, elas gostam muito de reclamar. Mas não tem como você falar de economia no nível municipal sem falar de tributos, né? E, Hugo, aqui a gente tem o mesmo problema. O orçamento da Câmara é maior do que o da cultura, é maior do que várias esferas importantíssimas da sociedade. O orçamento aqui é 3,5 bilhões previsto para 2021. Para uma cidade de 700, um pouco mais de 700 mil habitantes, é um orçamento mais do que o suficiente para fazer qualquer coisa. E, infelizmente, a cidade é muito precária em recursos públicos. Muito bem, galera, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Já ultrapassamos nosso tempo, os dois têm muita habilidade em colocar os temas aí da pauta em discussão. Queria agradecer enormemente a presença do Hugo Abud, um cara mais ocupado nessas eleições do que qualquer outro que eu tenha visto, né? O Matheus também, muito obrigado. Matheus, para quem não sabe, ele também é funcionário da USP, um grande funcionário da pós-graduação da USP, né? Não sei o que eles estão fazendo agora no período de pandemia, mas estão lá Obrigado, trabalhando. Christian. E o Matheus também faz perícia, né? Perícia judicial, não é isso, Matheus? Eu parei por causa da reforma trabalhista, eu fazia perícia trabalhista, infelizmente está bem mais difícil de atuar. Infelizmente acabou mesmo. Trabalhista, né? Muito bem, eu queria agradecer então a presença de ambos, queria agradecer também a presença dos nossos queridos Marcelo Bufa e de nossa queridíssima Beatriz Celan. Como vocês sabem, a maioria das pessoas que nos assistem nesse horário tem que voltar para a aula, né? Então, muito obrigado pela presença dos dois. Abud, assim que eu estiver por aí, vou passar para tomar um café contigo, de preferência quando acabar essa pandemia, né? A filha do Abud, eu achei que ela ia participar hoje da live, porque ele tem uma menininha de 4, né, Abud? 3 aninhos e meio. 3 aninhos e meio. Ela veio aqui. Eu falei, não, filho, aqui não. E o Matheus deve ter um monte de filho perdido por aí. Inclusive, se você está procurando o Matheus para pagar pensão, alguma coisa, mande um e-mail aqui para a gente passa o endereço dele. É isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. E, Isabela, se você está nos escutando, pode nos tirar do ar. Um abraço a todos e tchau, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Valeu.